Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai abrir uma espécie de kit de primeiros socorros para a mente, sabe? Um guia prático que vem lá do mundo antigo de mais de 2000 anos atrás. Bora mergulhar nas fascinantes filosofias helenísticas? Sabe aquela sensação de que o mundo tá caótico demais, girando rápido demais? Pois é, a gente sente isso hoje, mas olha, essa angústia não é novidade, não. Os antigos gregos também se sentiam assim. E as respostas que eles encontraram, bom, elas podem ser surpreendentemente úteis para a gente até hoje. Mas para a gente entender as soluções que eles criaram, a gente precisa primeiro entender o tamanho do problema que eles estavam enfrentando. E olha, o cenário era de uma crise gigantesca. Imagina só a cena. As conquistas de Alexandre o Grande basicamente viraram o mundo grego de cabeça para baixo. Aquele porto seguro que era a cidade-estado, a polis, acabou, desmoronou. De repente, cada pessoa estava por conta própria, perdida num império enorme, cheio de incerteza. Isso gerou uma ansiedade, um sentimento de estar perdido, que era generalizado. E foi bem no meio desse caos todo que a filosofia encontrou um novo propósito. Ela deixou de ser só uma coisa teórica, abstrata, e se tornou algo bem mais prático. Pois é, a filosofia mudou o foco. Em vez de ficar só discutindo grandes questões políticas ou a origem do universo, ela se voltou para dentro. O grande objetivo passou a ser remediar o sofrimento, curar as feridas da alma, sabe? Oferecer um caminho para a felicidade individual no mundo que parecia ter perdido o rumo. E dessa necessidade surgiram várias receitas diferentes, várias prescrições para a alma. Olha só que interessante. A gente tem o epicurismo, que focava na busca do prazer, o estoicismo, que ensinava a resiliência, o ceticismo, que propunha suspender o julgamento, e o cinismo, que era sobre um desapego radical. Todas elas são incríveis, de verdade. Mas, para a gente conseguir aprofundar um pouco, vamos focar em duas das abordagens talvez mais surpreendentes e contrastantes: o ceticismo e o cinismo. Então, vamos começar com os céticos. E tem uma história que, nossa, resume perfeitamente a filosofia deles. Pensa num pintor super famoso da antiguidade chamado Apelles. Ele estava obcecado com um detalhe numa pintura. Queria de todo jeito pintar a espuma que se forma na boca de um cavalo. Tentou de tudo, misturou cores, trocou de pincel, mas nada, absolutamente nada funcionava como ele queria. Aí, num momento de pura frustração, ele simplesmente desistiu. Pegou a esponja que ele usava para limpar os pincéis e, num gesto de raiva, atirou na tela. E não é que, por puro acaso, a mancha da esponja criou o efeito perfeito da espuma? Exatamente o que ele não conseguia fazer de propósito. Essa história ilustra de um jeito genial o objetivo dos céticos. Assim como o Apelles só encontrou a solução quando parou de tentar forçar, de tentar controlar, os céticos acreditavam que a paz de espírito não vem de encontrar a verdade, mas sim de parar de procurar por ela de forma tão obsessiva. O nome técnico para essa prática é epoché, e o que isso significa? Basicamente é suspender o juízo. Em vez de ficar naquela agonia de afirmar, isso é verdade ou isso é falso, o cético simplesmente dá um passo para trás e diz, olha, sobre isso eu não tenho como saber. Ele se recusa a tomar um partido definitivo em questões que não podem ser provadas. E o resultado dessa suspensão de juízo, da epoché, é a tal da ataraxia. Pensa numa tranquilidade profunda, uma calma que vem justamente por se libertar da ansiedade de ter que saber de tudo, de ter que ter uma opinião formada sobre tudo. O ponto crucial aqui é esse. A paz vem de aceitar a incerteza e não de ter todas as certezas do mundo. Beleza. Agora vamos mudar completamente de chave e olhar para uma outra abordagem. Uma que, em vez de suspender do juízo, desafiava a sociedade de frente, com tudo. Vamos falar do cinismo. Pensa comigo um instante. Se a pessoa mais poderosa do mundo aparecesse na sua frente e dissesse, pode-me pedir qualquer coisa, o que seria pedido? Sério, riqueza, poder, influência, o que seria? Pois é, o filósofo cínico Diógenes teve exatamente essa oportunidade. Alexandre o Grande parou na frente dele e ofereceu o que ele quisesse. A resposta de Diógenes foi, simplesmente, só preciso que te afastes do meu sol. Uau! Numa única frase, ele resumiu toda a filosofia dele.
A verdadeira riqueza não está no que a gente consegue ter, mas naquilo que a gente percebe que não precisa. E o nome cínico vem da palavra grega para cão, kimon. E não é coincidência, não. Eles viviam de propósito, de um jeito radicalmente simples, rejeitando as convenções sociais, o conforto, as formalidades, bem como os cães de rua da cidade. E as histórias sobre o Diógenes são lendárias. Dizem que ele morava num barril de madeira, que ele andava pelas ruas de Atenas em plena luz do dia com uma lanterna acesa, dizendo que estava procurando um homem. Ou seja, alguém autêntico de verdade. Ele ia tão longe que uma vez, quando umas pessoas zombaram dele e jogaram ossos, ele simplesmente urinou nos ossos, como um cachorro faria, para mostrar o desprezo dele pelas normas. Para ele era simples. As necessidades que a gente acha que tem, na verdade nos escravizam. A liberdade de verdade vinha do desapego total. E o mais interessante disso tudo é ver como esses caminhos que parecem tão diferentes, um pela dúvida, outro pelo desapego radical, no fundo apontam para uma conclusão bem parecida sobre o papel da filosofia na vida da gente. Essa citação aqui é de Marco Aurélio, que era nada menos que um imperador romano e também um filósofo estoico. E ela resume tudo. Para ele e para os pensadores helenísticos no geral, a filosofia não era um exercício intelectual, um hobby. Era a ferramenta, a única coisa realmente confiável para a gente conseguir navegar pela vida, para encontrar um norte no meio do caos. E isso nos leva a um contraste que é brutal, quando a gente olha para os dias de hoje. As filosofias helenísticas ensinavam que a felicidade é um trabalho interno, é algo que depende só da gente, de mudar a si mesmo. Já a nossa ideia moderna de felicidade, que é muito mudada pela publicidade, não é? Diz o contrário. Diz que a felicidade vem de fora, de comprar coisas, de ter status, de projetar uma imagem. Então, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Neste nosso mundo tão cheio de pressões externas, de incertezas, qual dessas medicinas antigas faria mais sentido para a nossa alma hoje? Seria a suspensão do juízo dos céticos, o desapego radical dos cínicos, ou talvez a busca por uma paz interior que, no fim das contas, nada nem ninguém pode tirar da gente? A resposta talvez seja o começo do nosso próprio caminho filosófico.